Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa jornada com os Salmos, 30 dias meditando nos Salmos. Hoje é o dia 23, 23º dia que nós estamos nessa caminhada. E graças a Deus por isso, graças a Deus por tudo que temos aprendido e por tudo que temos colocado em prática na nossa vida. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema Onde nasce o pecado? Onde nasce o pecado? Por que responder essa pergunta é importante? Numa jornada espiritual, a gente precisa saber onde é que nasce o pecado para que a gente consiga neutralizá-lo logo na raiz, logo no início de tudo. Às vezes gastamos muito tempo e energia também, né? Tentando resolver questões internas ou externas a nós, que na verdade é apenas um curativo, não trata do problema. E o problema está exatamente na fonte de origem do pecado. Se a gente consegue neutralizar o pecado lá na fonte, a gente consegue evitar muitos problemas aqui fora. Então, nessa jornada espiritual, é muito importante a gente saber disso. A nossa jornada tem como objetivo encontrar sabedoria e paz. Já estamos há 23 dias meditando nos Salmos, buscando sempre sabedoria e paz. E eu espero que essa palavra encontre espaço no seu coração e produza isso na sua alma, sabedoria e paz. O versículo que eu separei para a gente ter essa conversa está no Salmo 119, verso 11, que diz assim: Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Existe uma outra versão bíblica que vai dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui o salmista já está nos dando uma resposta para a nossa pergunta. Onde começa o pecado? O pecado começa no coração. E é por isso que o salmista esconde a palavra, guarda a palavra de Deus no coração, para não pecar contra Deus. O salmista entendeu que, uma vez que ele protege o coração, automaticamente ele consegue proteger a sua alma, a sua vida como um todo. Tem uma outra expressão bíblica que é muito bonita, que está no livro de Provérbios, que é um dos versos que eu mais amo e mais gosto na Bíblia. Provérbios 4, 23, que vai dizer assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Lá em Provérbios, o autor vai entender que é do coração que a gente encontra uma fonte que gera vida. Por isso, é que a gente deve guardar o coração. Porque uma vez que a gente guarda o coração, a gente está guardando aquilo que produz vida. Fonte de vida. Voltando aqui para o texto do Salmo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra coração, em hebraico, é a palavra leb. Leb, L-E-B de bola. E essa palavra ela pode ser traduzida como homem interior, pensamentos profundos. E aí talvez você me questionaria: pô, Adrian, se é homem interior ou pensamentos profundos, por que é traduzido para nós como coração? É porque na época o povo hebreu entendia que os pensamentos ficavam alojados no coração e os sentimentos ficavam alojados no ventre. E tem até uma lógica para isso. Quando nós estamos um pouco ansiosos, preocupados, geralmente a gente sente um friozinho na barriga, não é? Um incômodo ali na região do estômago, do intestino. Então, naquela época, eles entendiam que as emoções ficavam concentradas no ventre do ser humano. Então, se as emoções ficam na região do ventre,
o pensamento fica no coração. Então, quando o texto diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, nós podemos pensar e entender que o salmista guardou a palavra, escondeu a palavra na mente. Na mente. Ou seja, se eu guardei a palavra de Deus aonde eu produzo os meus pensamentos, olha só, comportamento é resultado de um pensamento. Pensamento gera comportamento. Se eu tenho palavra de Deus nos meus pensamentos, automaticamente os meus comportamentos serão influenciados por esses pensamentos. Tudo aquilo que eu cultivo nos meus pensamentos influencia diretamente no meu comportamento. Só que o que é mais impressionante aqui é que naquela época não existia o conceito da psicologia como nós temos hoje. Mas olha só como essa sabedoria milenar, ela já funciona há muito tempo, antes mesmo de a gente ter protocolos psicológicos e psiquiátricos. É impressionante isso. E o cuidado que o salmista está tendo. Guardei no meu coração, no caso aqui, nos meus pensamentos, a tua palavra para não pecar contra ti. Porque eu aprendi a nutrir os meus pensamentos, a nutrir aquilo que eu produzo na minha mente para que o meu comportamento não seja um comportamento pecaminoso. Então, voltamos à pergunta do início da nossa live. Onde começa o pecado? O pecado começa no coração, ou aqui, aplicando ao texto, começa nos nossos pensamentos, naquilo que a gente fica elaborando, que a gente fica matutando, que a gente fica assim especulando. Tanto é, isso é outra informação interessantíssima, o nosso cérebro ele não consegue reconhecer o que é real e o que não é real. Isso significa que quando eu faço uma reprogramação mental, eu consigo passar informações para o meu cérebro para que essas reprogramações se tornem algo que ele acredite, que seja real. Por exemplo, quando nós estamos assistindo um filme de terror, aí tem uma cena assim assombrada, assim, uma cena assustadora. Por que nós sentimos um certo medo, um certo receio? Dependendo do filme, dependendo aí do nível de medo que você tenha do filme, fica difícil até de olhar para o lado. Nós sabemos que é um filme, que são atores, que é um teatro. Mas mesmo assim sentimos o medo, porque o nosso cérebro está em alerta. Por mais que a gente saiba que é um filme, que é um teatro, o cérebro entende que aquilo está acontecendo de fato. É impressionante, né? Então, se isso acontece num filme de terror que fica nos assustando ali, isso acontece também com outros tipos de pensamento que eu mantenho arquivado na minha mente. Então o salmista vai dizer, quando eu guardo a palavra de Deus nos meus pensamentos, automaticamente a minha vida sofre uma consequência muito positiva. E aqui a consequência é, eu não peco contra Deus. Eu não caio nesse erro. Então, onde começa o pecado? Começa aqui, nos nossos pensamentos. E é aqui que nós devemos tomar cuidado, proteger os nossos pensamentos. Em uma busca de sabedoria e paz, que é a grande busca aqui da nossa jornada, nós temos que ter esse cuidado com os nossos pensamentos como prioridade. Como prioridade. Tem pessoas que ficam arquivando muitos pensamentos negativos na mente, e isso interfere na qualidade de vida da pessoa. Pode interferir até no estado de saúde, assim, na condição de saúde ou doença da pessoa. Eu não sei se já aconteceu com você, mas, por exemplo, se você tem uma resistência muito grande para tomar, uma resistência psicológica, né, muito grande para tomar uma determinada medicação, você pode interferir no resultado daquela medicação. Tamanho poder dos seus pensamentos. Então, é algo que nós precisamos estar atentos para que a nossa vida seja uma vida melhor,
uma vida com mais qualidade. E isso tudo começa na forma que nós arquivamos os nossos pensamentos, como que nós elaboramos as coisas aqui na nossa mente. E aí um último exemplo, para ficar claro para você, você já ficou ansioso por uma conversa difícil? Talvez no ambiente de trabalho, com o seu chefe, com o seu patrão, ou em casa com um membro da família, com seu marido, esposa. Você já ficou ansioso? Olha, você sabe que vai ter uma conversa hoje à noite, ou amanhã cedo, você vai ter uma conversa difícil, e você fica quase que tentando viver o futuro. Já passou por essa experiência? Então, a nossa mente, ela tenta nos proteger do perigo, então a gente acaba se antecipando às coisas. E aí, quando a gente faz isso de forma desordenada, isso gera uma ansiedade, isso afeta o nosso sono, isso pode gerar uma série de complicações, inclusive físicas. Porque a nossa mente está tentando nos proteger, certo? De um perigo futuro. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque da mesma forma que você fica ali imaginando como que vai ser essa conversa difícil com o seu patrão, com o seu companheiro de família, aí, com o seu membro de família, a sua mente ela fica pensando em possibilidades de como que você pode se sair melhor nessa situação, evitar problemas maiores. Então, da mesma forma que a gente faz isso de forma natural, né, se preparando para um perigo iminente, o salmista aqui está dizendo para nós, espiritualmente falando, nós podemos nutrir os nossos pensamentos para que nas nossas elaborações possamos encontrar palavra de Deus, para que nessa palavra de Deus a gente tenha um comportamento que não seja um comportamento pecaminoso. E uma vez que a palavra de Deus está bem arquivada nos nossos pensamentos, automaticamente, a gente evita muitos problemas. Muitos problemas. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, né, dessa ansiedade, medo da conversa difícil, uma vez que você tem a palavra de Deus bem arquivada na sua mente, você consegue acessar essa palavra na sua memória, nos momentos de tensão e aflição, para quê? Para conseguir um respiro, conseguir um renovo. E aí você lembra que Deus está no controle de tudo. E aí você lembra que apesar das suas elaborações, das suas tentativas de evitar o perigo, no fundo, você precisa descansar em Deus para dar conta de qualquer perigo que surja. Tudo isso é possível. Você pode viver isso, você pode experimentar isso, desde que você faça o que o salmista está dizendo para nós aqui hoje. Guarde o seu coração. Guarde a palavra de Deus no seu coração, que no caso aqui, guardar a palavra nos seus pensamentos, para não pecar contra Deus, para que a sua vida seja uma vida melhor, uma vida onde agrada mais a Deus, e uma vez que agrada mais a Deus, automaticamente você se sente abençoado. Então o convite de hoje é para que você cuide mais dos seus pensamentos, porque é aí que nasce o pecado, ok? Vamos orar e vamos pedir para Deus essa ajuda para que a gente priorize o cuidado da nossa mente e arquive na nossa mente palavra de Deus, para nos momentos de tensão e perigo, nós possamos acessar essas palavras divinas e nos ajudar a vencer os obstáculos e as dificuldades que aparecem na nossa frente. Se você puder, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra maravilhosa, Pai, que o Senhor nos deu hoje. Que o Senhor nos ensine e nos ajude a guardar no nosso coração, a guardar nos nossos pensamentos a Tua palavra, porque sabemos que isso vai resultar em um comportamento que agrada ao Senhor e que também abençoa a nossa vida. Em nome de Jesus, pedimos ao Teu Espírito Santo que nos ajude, Pai, nos ajude a nutrir os nossos pensamentos com a Tua palavra, porque ao longo do dia, ao longo da semana, nós somos bombardeados com tantas informações, com tantas notícias, e que isso pode machucar os nossos pensamentos e automaticamente machucar a nossa vida. Por isso pedimos, Pai, que
como prioridade máxima. A tua palavra encontre espaço nos nossos pensamentos e venha nutrir a nossa vida, para que as nossas decisões sejam mais assertivas, para que os nossos pensamentos sejam mais tranquilos e menos ansiosos. Nos ajude, Pai, nessa tarefa, nos ajude nessa jornada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, e eu espero em nome de Jesus que essa palavra tenha feito sentido para você e abençoe você. Guarde os seus pensamentos com a palavra de Deus. Você vai ver que o resultado é maravilhoso, é extraordinário. Amanhã, com a permissão de Deus, estaremos juntos na nossa jornada ao meio-dia. E que Deus nos surpreenda até lá. Valeu!